mais comum é o chorume, também chamado de líquido percolado. O chorume possui alta concentração e demanda biológica de oxigênio, o DBO. Poluição é a liberação dos elementos, radiações e vibrações radiativas, substância química prejudicando o ecossistema biológico ou os seres vivos como um todo. Isso aqui é um exemplo de como a Terra absorve a energia. Aqui é a parte da energia que é absorvida. E aqui é a parte da energia radiada que volta para o espaço. Você já pensou por que o interior do carro com os vidros fechados se aquece tão rapidamente? O Sol emite radiações em todos os comprimentos de onda, não passa pelo vidro, ficando aprisionado. Sendo assim, fica fácil deduzir que haverá um armazenamento de energia dentro do carro, como pode ver aqui o Sol, efeitos de radiações, provocando um aumento na temperatura, pois nem toda a energia que entrou sairá. Essa pode ser considerada uma analogia para o efeito estufa global. O principal problema do efeito estufa é a liberação de gases poluentes na atmosfera, principalmente os gases do diesel, carvão, a gasolina, que poluem muito o meio ambiente. Nesses últimos 40 anos, a temperatura do nosso planeta subiu cerca de 0,76% nos graus Celsius. O número é bem pouco, mas é suficiente para abalar todo o nosso ecossistema e o clima do nosso planeta. Esses dados foram dados pelos pesquisadores do Reino Unido, que ficaram observando a liberação do CO2, que era retido do solo. O gás carbônico não é o único gás que impede a radiação dos raios infravermelhos, que é emitida na Terra. Ele contribui com apenas 53% de todo o total do gases do efeito estufa. O metano contribui com 17%, o CFC com 12% e o óxido nitroso com 6%, e fora os outros gases. A água tem grande capacidade de armazenamento de calor, mas não se enquadra nos gases do efeito estufa, propriamente dito porque a quantidade de água na atmosfera, isto é, quanto maior a temperatura de evaporação, quanto maior a temperatura, maior a evaporação de calor, assim podendo descongelar as geleiras nas regiões polares, toda a área agrícola vai virar um deserto e todos esses tsunamis que andam acontecendo, terremotos, poderão haver com maior força. Os resíduos industriais. Os geradores de lixo tóxico industriais são obrigados a cuidar desde a produção até o seu destino final, mas isso não ocorre em todas as fábricas como deveria, assim prejudicando o meio ambiente. As indústrias navais, siderúrgicas e metalúrgicas e muitas outras delas jogam muitas vezes seu lixo perigoso em áreas abertas, rios e lagos, assim contaminando animais que vivem por perto e até mesmo as pessoas que usam essa água. Um exemplo de um acidente com lixo industrial mais conhecido foi nos Estados Unidos em 1950, em Cataratas de Niágara, uma área conhecida como Logo Chanel. Foram despejados mais de 22 mil toneladas de lixo químico. Depois foi enterrado, anos depois foi construída uma escola em cima. Anos mais tarde começou a aparecer um lago escuro e bolhas que explodiam soltando fumaça no chão. Ao mesmo tempo, doenças extremas atacavam as crianças que estavam na escola. Os recém-nascidos começaram a nascer com estranhas anomalias. Operários morrem ao cair em um tanque com resíduo químico. 4 pessoas morreram em 15 de janeiro durante uma limpeza de um tanque com resíduos químicos. E uma empresa de inaquilação, cromeação, no Jardim Santos Amaro, Zona Sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, houve inalação de ácidos sulfúricos e cromeação de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública. Outras 3 pessoas ficaram intoxicadas e tiveram que ser socorridas em um hospital da região. Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, uma das vítimas fatais desmaiou ao inalar os produtos e caiu no tanque. Outros dos operários que fizeram a limpeza tentaram socorrê-la, mas também caíram no tanque. Morreram conforme
SSP, um representante da empresa, afirmou que todas as vítimas fatais usavam equipamento de proteção, como máscara, luvas, botas e aventais. A área onde ocorreu o acidente foi preservada pela polícia para ser realizada perícias técnicas. O caso será investigado pela Polícia Civil. Dispositivo de lixo químico explode em Curitiba. O trabalho dos bombeiros deve levar dias, mas ninguém ficou ferido no acidente. Os vizinhos do galpão levaram muito susto com o barulho da explosão. Diariamente são despejadas toneladas de lixo químico. O dispositivo de trabalho dos bombeiros no local deve durar alguns dias. Vimos que a visão química do meio ambiente do aquecimento global acontece devido ao efeito estufa, que é um fenômeno físico não químico, apesar de seus componentes serem moléculas de gases. Os gases são CO2, CH4, N20, vapor de água, formam uma capa ao redor da atmosfera do planeta. Essa capa deixa passar os raios solares e refletem uma parcela deles de volta. Os raios que chegam à superfície do aquecimento do solo e o ar e retornam sob forma de radiação inflamáveis. Como você vê, não há uma fácil solução a não ser tentar estabilizar a quantidade destes gases na atmosfera. Parabéns, vocês conseguiram mudar para pior. As imagens mostradas são o resultado da poluição do ar, que resulta na emissão de gases poluentes e partículas sólidas que são jogadas na atmosfera, através de fontes móveis, como exemplo os carros. Eles são os principais emissores de CO2 e de COV, além de serem responsáveis pela emissão de gases poluentes específicos como o chumbo. A cada dia que você dirige o seu carro, é essa quantidade de monóxido de carbono que você coloca no ar que todos nós respiramos. Os incidentes florestais nos últimos anos são responsáveis por uma grande emissão significativa de CO2. A queima de resíduos urbanos, industriais, agrícolas e florestais, feitas muitas vezes em situações incontroláveis, essa queima de resíduos explosivos, resinas, tintas, plásticos e pneus são responsáveis por uma grande emissão de compostos perigosos. O uso de aerosóis e produtos de limpeza de metais são responsáveis por uma grande emissão de compostos orgânicos voláveis, CO2 e NOx. As consequências podem provocar degradação de todo o ecossistema devido ao lançamento de inúmeras substâncias radioativas, ácidas e recalcitrantes, podendo poluir muito mais o nosso ar. A poluição atmosférica afeta o sistema respiratório, podendo agravar e causar várias doenças crônicas, como asma, bronquite, infecção pulmonar e outros problemas relacionados ao nosso aparelho respiratório. Hoje, somente uma pessoa pode mudar tudo isso, e essa pessoa é você.
Amor pra mim